com quem crê na sua santa palavra. Pai, obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, Senhor. Obrigado por estarmos aqui neste momento da tua casa, aonde o Senhor preparou para que estivéssemos glorificando e exaltando o seu nome. Mas agora nós queremos expressar a nossa carência, a nossa necessidade de ouvir o Senhor falar conosco. Fala, Senhor, responde ao coração dos teus filhos, prospere e abençoa o teu servo, pastor Elcio, nesta noite, nos dando através da sua vida a tua santa, preciosa e poderosa palavra, no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. As palmas louvam o Senhor. Pastor Elcio com a igreja. Glória a Jesus. Boa noite, a paz do Cristo. Amém. Podemos assentar, ficais à vontade. Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia e abra comigo no livro de João, capítulo 21. Livro de João, capítulo de número 21. Livro do apóstolo João. Todos acharam? Capítulo 21. Amém? Versículo 1 diz assim: depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Canaã da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe eles, também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Somente até aqui. Essa passagem eu creio que é da maioria de todos conhecida, onde esses discípulos vão pescar, mas essa pesca Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para eles, aparecido para alguns outros, e depois novamente para eles. Dentre de tantos mistérios que tem na Bíblia e na vida de Jesus, eu gostaria de falar sobre 3 mistérios aqui, referente a Cristo, ao Messias, ao Jesus que nós servimos. O primeiro mistério é o seu nascimento. A Bíblia diz que quando Deus fez o homem, fez a mulher, deu-lhes uma incumbência e uma ordem para eles: crescei-vos, multiplicai-vos e povoai a terra. Então nós sabemos que para que uma criança seja gerada, para quem agora gostava ou gosta de ciências, vai saber que existe gametas, né? A gameta masculina e a gameta feminina. Então, para que venha nascer-se uma criança, precisa-se ter gameta masculina e gameta feminina, para que venha assim ser gerada uma criança e viesse cumprir assim a ordem de Cristo, para que viesse a terra ser povoada. Só que a Bíblia vai dizer que no caso de Jesus não houve a gameta masculina. Por mais que a ciência tenha avançado na fecundação em vidro, né? Por mais que tenha avançado, ainda mesmo assim precisa de gameta masculina e gameta feminina. No caso de Jesus não precisou. A Bíblia diz que Jesus foi gerado em Maria por obra e graça do Espírito Santo de Deus. Jesus foi gerado e não precisou de gameta masculina. Então Jesus foi gerado e é um dos grandes mistérios que há na vida de Jesus, o seu nascimento, que dificilmente iremos explicar, porque foi uma obra santa do Espírito Santo de Deus. Disse Isaías: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O segundo mistério na vida de Jesus é a sua morte. A Bíblia vai dizer que na queda do homem, a morte veio através da desobediência de Adão e Eva, da desobediência do homem. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e a Bíblia vai dizer que eles pecaram,
E nós, consecutivamente, recebemos esse pecado em nós, porque viemos de Adão, então todos nascemos com o pecado de Adão. Porém, Jesus, por ter nascido pela obra e graça do Espírito Santo, não teve esta descendência, não teve isso sobre ele, a morte em si. Jesus, por ter sido gerado pelo Espírito Santo de Deus, e não teve em sua vida a morte, nós temos, porque somos da descendência de Adão. Concebemos também o pecado. Adão pecou e viemos da descendência de Adão. Já Jesus não. Jesus era o próprio Deus e encarnou-se no meio dos homens, era o verbo, e o verbo se fez carne e encarnou no meio de nós, como nós sabemos, a palavra de Deus, e ele, como o próprio Deus, ele não morre, ele não teve a morte em si. Mas quem sabe você pode me dizer: pastor Elcio, mas Jesus na cruz do Calvário, ele morreu. E eu não quero debater sobre isso. Certa feita ouvi um teólogo dizer que Jesus Cristo não morreu e foi explicar. E eu disse: então, se Jesus Cristo não morreu, a sua ressurreição, ela é vã. Porém, nós cremos que Jesus morreu. Mas a Bíblia vai dizer que Cristo não teve a descendência de Adão, então ele não tem pecado. Por ser gerado do Espírito, ele não tem pecado. Por não ter gameta masculino, ele não teve pecado. Já nós que temos gameta masculino e feminino, fomos gerados, temos na nossa carne o pecado da descendência de Adão, então nós, consecutivamente, viemos a morrer. Devido à desobediência do homem, Deus não fez o homem para morrer. Nós herdamos, através de Adão, a morte. Jesus já não. Mas, como eu disse, Jesus na cruz, ele morreu. E quem sabe você pode dizer: pastor, se Jesus Cristo na cruz, ele morreu, e ele não é descendência de Adão, ele não tem pecado por ser gerado do Espírito, como é que você explica a morte? Eu não explico, mas a Bíblia explica. Lá em João capítulo 10 vai dizer: meu Pai me ama, por isso me deu um mandamento. Ninguém pode tomar a minha vida, ninguém tem o poder de tomar a minha vida, eu a dou voluntariamente. Mas eu dando a minha vida voluntariamente, eu tenho tanto poder que eu dou e ao mesmo tempo eu a tomo de volta. Então, vocês podem ver que quando Jesus está na cruz do Calvário, a morte não chegou absoluta. A morte chegou absoluta no ladrão da direita e no ladrão da esquerda, mas naquele que estava sendo crucificado no meio, ela só passou, olhou, e Cristo inspirou e disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas depois ele ressuscitou, porque ele dá voluntariamente, mas com tanto poder que ele tem, ele a toma de volta. Então o primeiro mistério que é difícil de se explicar é o seu nascimento. O segundo é a sua morte. E o terceiro, a sua ressurreição. Aí você pode dizer: pastor Elcio, mas muitos também ressuscitaram. E posso citar, pastor Elcio, muitos exemplos na Bíblia. A filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, o próprio Lázaro, que todo mundo viu saindo de dentro da caverna, da tumba. Verdade. Só que todos esses que ressuscitaram, todos tornaram a morrer. Cristo é o único que, se você for procurar na tumba, vai estar escrito: aqui não está, ressuscitou e vive para todo o sempre. É por isso que João, quando está na ilha de Patmos, ele vê o Cristo e Cristo diz: João, sou eu. Ele diz: eu quem? Sou eu. Eu morri, mas estou vivo. Eu sou o alfa e sou o ômega, sou o princípio e sou o fim de todas as coisas. Então não temos que explicar, que são grandes mistérios da vida de Cristo: o seu nascimento, a sua morte e a sua ressurreição. Você pode dizer: pastor Elcio, mas o que tem a ver isso com o que o Senhor leu? Aliás, Senhor não, o Senhor está no céu, me chama de você, pelo amor de Deus. Lá na firma o pessoal tem um costume de dizer: seu Elcio, seu Elcio, seu Elcio, para o rapaz dizer: você, eu vou chamar você de seu Elcio porque, né, acho que você tem autoridade. Eu falei: acho não, eu tenho, mas tira o seu aí e chama só de Elcio. Então, a gente vai ver na Bíblia tudo isso, esses mistérios e muitos outros. Jesus, ele não chega na história da humanidade
sem ser anunciado. Ele não cai de paraquedas, ele não entra pela janela ou pela porta do fundo. Jesus, ele chega na humanidade para trazer salvação a esta terra, para trazer salvação para as nossas vidas. Ele chega e ele é anunciado. Ele foi anunciado já desde lá de trás, então era anunciado pelos profetas, era anunciado por aquelas pessoas que liam astrologias, ele era esperado por todo o povo do Oriente. Então Jesus é esperado. Então Jesus, ele não caiu de paraquedas. Jesus, ele não entrou pela porta do fundo. Jesus, ele foi anunciado para que vinha chegar. Quando Jesus, ele chega no meio da humanidade, quando ele aparece e ele vê a situação, João Batista já estava anunciando Jesus. Quando Jesus chega, ele diz: ei, esse é aquele de qual o Deus me falou, que eu não era digno nem de desatar as suas sandálias. Sim, é ele mesmo, é esse quem haveria de vir. Aquele que eu disse para vocês: eu batizo com água, mas virá um depois de mim, após mim, que ele vos batizará com fogo, com o Espírito Santo e com fogo. É esse aí, porque ele me disse, sabe o que ele me disse? Que quando eu estivesse batizando, eu veria o Espírito Santo descer sobre ele, em uma forma corpórea de pombo. É esse aí, não devemos esperar outro, é ele, eu sei que é ele. Então, João Batista já estava anunciando ele. Mas quando Jesus, ele chega no cenário, em Israel, em Jerusalém, ele vai ver o que está acontecendo. Israel, ele está sob o jugo, sob o domínio de Roma, sobre César, o imperador. Eles estão ali sendo, não tinha um domínio sobre eles mesmos. Então eles estão sendo dominados, porque Israel passou por grandes cativeiros. Mas quando agora chega nesse momento, Roma está agora dando as diretrizes para Israel, ditando como eles deveriam ser. Eles não tinham ali a autoridade para que viesse se manifestar com vontade própria do que deveriam fazer. Estavam sob o jugo de Roma e de César. Então Jesus, ele chega nesse cenário. Então todo Israel esperava um filho de Davi que se manifestasse, se assentasse no trono e viesse livrar Israel desse jugo, como foi livrado as outras vezes que estavam em cativeiro. Então eles esperavam um rei que viesse se levantar, um rei poderoso, que viesse se manifestar, que viesse puxar a sua espada e viesse destronar César do seu trono e do seu império e viesse livrar Israel de todo esse jugo que estava vivendo. Então Cristo, ele chega nesse cenário, ele chega nesse momento onde Israel estava passando por esse, como posso dizer, por esse cativeiro, vamos dizer assim. Grandes cativeiros eles passaram: babilônico, assírio, egípcio, e agora estavam sendo subjugados por Roma. Pois bem, Jesus, ele chega nesse cenário e ele vai agora dar início ao seu ministério. Dando início ao seu ministério, Jesus, ele veio com uma palavra poderosa, veio fazendo grandes milagres, ele veio multiplicando pães, multiplicando peixes, transformando a água em vinho, e todos que viam Jesus fazendo essas proezas, diziam em seu coração: é ele. É esse que Deus tem levantado para nos livrar deste jugo romano, para nos livrar do imperador César, para nos livrar de suas mãos. Jesus continua o seu ministério, ele continua a andar, pregando essa palavra poderosa, e todo mundo vê. Eles ficam assim abismados, encantados, e diz: não há outro, não tem homem como esse, nunca apareceu em toda a história um homem como esse. Verdadeiramente é este o Cristo que haveria de vir. Então a maioria colocava em sua mente, em seu coração, que diziam: este é o rei que vai nos livrar do domínio romano. Este é o homem que vai nos livrar da mão de César. Ele vai acabar com todo este cativeiro, ele vai acabar com tudo isso que está acontecendo. Então Jesus, ele vai fazendo a sua obra, ele vai fazendo aquilo para que ele foi chamado. Certa feita ele está com seus discípulos, João está preso, chama os seus discípulos e diz: olha, perguntem para ele se ele é aquele que nós esperávamos, ou se temos que esperar outro. Os discípulos chegam diante de Jesus e perguntam: Jesus, João mandou perguntar
se o Senhor é Ele mesmo o que haveria de vir, ou temos que esperar outro. Diga para ele que os cegos estão vendo, os mudos estão falando, os surdos estão ouvindo, coxos estão andando, e a palavra de Deus está sendo manifesta. Diga para ele que sou eu mesmo. Então João agora ele se alegra, ele fica agora sossegado, tranquilo, porque ele preparou o caminho, ele anunciou. Então Jesus ele continua fazendo a sua obra, ele continua seguindo o seu ministério, porque todos esperavam esse Cristo, e ele apareceu fisicamente, revelado no meio do povo. Jesus agora, como eu disse, fazendo os seus milagres, fazendo as suas proezas, pregando a sua palavra, quando ele vai chegando perto da sua morte, quando ele vai chegando perto daquilo para que ele foi chamado, daquilo para que ele foi enviado, ele começa a mudar, não mudar, mas ele começa agora a fazer transparecer o seu caminho, fazer o seu caminho sendo mais real, para que os discípulos e os apóstolos pudessem ver. Jesus, quando ele começa o seu ministério, ele faz tudo isso, ele vai levantar a classe apostólica, e ele levanta os seus 12, para que viessem estar com ele. Esses 12 andam com ele, e muitos outros discípulos começam a andar com Jesus. Então eles começam a ver tudo isso, maravilhados, e quem sabe começam a pensar entre si: esse é aquele que nós haveríamos de esperar, ele chegou, é ele que vai nos livrar, é ele quem vai nos conduzir para a liberdade, nós vamos ser livres, vamos ser libertos. Cristo já estava fazendo isso, mas eles não poderiam entender, eles não entendiam. Jesus falava numa linguagem para que eles pudessem entender, mas eles entendiam de outra forma. Jesus falava numa linguagem espiritual, mas eles entendiam numa linguagem física, pensando que Jesus iria trazer vida, liberdade para eles, mas do Império Romano. Então, quando Jesus agora começa a mostrar o seu caminho de verdade, começa a ser mais claro para eles, falando para eles o que haveria de acontecer, Jesus agora começa a mostrar a cruz para eles. Eles ainda não tinham visto essa fala de Cristo. Jesus começa a mostrar: o meu caminho é a cruz, eu tenho que chegar até a cruz, eu tenho que chegar até lá. Faltando 6 dias para o crucificarem, a Bíblia diz que Jesus, ele vai a Betânia, lá ele faz uma ceia, lá ele janta, depois ele vem pelo vale. A Bíblia diz que ele vai entrar em Jerusalém, a Bíblia diz que ele escolhe um jumentinho, filho de uma jumenta, e ele vai montar nesse jumentinho. Montando nesse jumentinho, ele começa a entrar em Jerusalém, e todos começam a seguir. Havia ali muitas pessoas ali, porque era festa, estava chegando a festa da Páscoa, e ele está ali, entrando montado no jumentinho. As pessoas vendo isso, pegam os ramos, começam a jogar no chão, fazem quem sabe se um corredor, o jumentinho vem passando com Cristo em cima, vai passando, as pessoas gritam: Hosana, 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 e gritam: Hosana, Hosana, Hosana. Ele vai passando, e os que estão atrás dele estão assim, vituperados, alegres, contentes, porque dizendo: vai ser agora, ele vai puxar a sua espada, vai levantar um grande exército, vamos seguir em direção a Roma, mas primeiro vamos acabar com esses que estão aqui, vamos seguir em direção a Roma, e vamos destronar César do seu trono. E eles estão seguindo Jesus. Jesus desce do jumento, ele vai orar, quem sabe coloca a mão na cabeça e diz: eu não acredito, não estou acreditando nisso. Eu estou pensando que o camarada vai puxar a espada que está escondida embaixo das suas vestes. Eu estou pensando que ele tem algum plano já articulado para nos mostrar de como nós vamos destruir Roma, de como nós vamos sair desse domínio. Ele vai orar? Não é possível, mas tudo bem, ele sabe o que está fazendo. Vamos seguir ele, vamos em direção ao que ele está falando. E ele está ali orando. Jesus agora levanta da sua oração, vocês conhecem muito bem a história, vai, ele chama os discípulos, entram ali em uma casa, e Jesus diz: olha, nós vamos agora fazer uma ceia. Jesus está articulando tudo, preparando tudo, porque ele já está anunciando o que haveria de vir. Ele diz: eu tenho que chegar até a cruz, eu tenho que ir até a cruz. Os discípulos não estão entendendo, e ali ele está. E quando ele começa a mostrar o caminho da cruz e dizendo, falando da sua morte, Pedrão vai se levantar e diz: Senhor, não digas isso, mas se isso acontecer, eu vou em teu lugar, eu vou contigo, Senhor. E Jesus disse: Pedro, para trás de mim, Satanás. Ele pediu para se ir andar com você, mas como eu te conheço, eu pedi para que não viesse fazer isso, por isso você está aqui. Mas Pedro, ele é insistente: Senhor, eu vou até o fim contigo.
Ele fala: camarada, cala sua boca, deixa eu lhe dizer uma coisa, no dia em que chegar, antes que o galo cante 3 vezes, aliás, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro ali cala-se, ele fica quieto, e Jesus está mostrando o caminho da cruz, mas eles não estão aceitando, eles não querem saber, eles não estão vendo, mas de que forma? Se ele é o libertador, se ele é o homem que apareceu. Certa feita, o sacerdote principal mandou um soldadozinho atrás de Jesus para o pegar e o prender e trazer diante dele. Os soldados chegaram, Jesus estava em uma casa pregando, e quando ele prega, o soldado chega e os outros falam assim para o capitão: vamos pegar ele agora. Não, peraí, daqui a pouco nós pega ele. E começa a ouvir a palavra, e Jesus continua, ele fala assim: rapaz, quando é que nós vamos pegar ele? Calma, quando ele terminar nós vamos. Jesus termina, os caras saem de lá, voltam para o sacerdote pergunta: pegaram ele? Nós iríamos até pegar, mas por que não pegaram? Nunca ouvimos um homem falar do jeito que ele fala. Então até os de lá viram que Jesus era diferente. Jesus faz a ceia, ele institui a ceia, ele ceia, mostra o que vai fazer. Ali ele pega, antes da ceia, aliás, ele faz uma coisa que os discípulos não imaginariam. Um homem que eles pensavam: vai nos libertar desse opróbrio, vai nos libertar dessa escravidão. Nós vamos agora ter atitude própria, nós vamos ter iniciativa própria, sem precisar de domínio nenhum. Jesus pega uma bacia com água, pega uma toalha, começa a lavar os pés dos discípulos. Os discípulos colocam na mente: não é possível, mas esse cara é o cara que vai nos libertar, mas ele está lavando o nosso pé. Pedrão toma a palavra e diz: Senhor, o meu pé o Senhor não lava. Jesus volta para ele e diz: se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Senhor, lava os pés, lava o corpo, lava a cabeça, lava tudo, porque eles não estavam entendendo. Jesus institui a ceia, faz a ceia. Jesus agora sai, passa pelo monte, vai pelo vale. Judas já sai para o trair. Ele chega no vale, está ali, vai orar 3 vezes. Na terceira vez ele volta, e quando ele volta, Judas está ali com os camaradas dele, e ele diz: a quem procurais? Jesus. E Jesus diz, eles caem por terra, e dizem: não, a quem procurais? Eles dizem: Jesus, sou eu. E eles caem por terra novamente. Na terceira vez que ele pergunta, ele diz: sou eu, venham aqui. Eles colocam a mão em Jesus. Pedrão, como diz: eu tenho palavra, aquilo que eu falei que ia fazer, eu vou fazer isso. Saca de uma espada pequena, dá-lhe, mas dá para matar o soldado na cabeça, porque ele se desvia, pega na orelha, arranca a orelha. Jesus diz: Pedro, fica quieta, guarda a tua espada, porque se eu quisesse, pediria ao Pai uma legião de anjos e ele enviaria. Preste atenção, Pedro: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Fique em paz, aquieta-te. Eles saem, vão embora, levam Jesus. Jesus é julgado, é condenado, morre. Ninguém está acreditando, ninguém acredita que Jesus morreu, mas ele era o libertador, ele era o salvador da nação. Mas não era naquele momento debaixo do jugo de Roma, não era debaixo das mãos de César. Eles não estavam entendendo, como não entenderam. A Bíblia diz que Jesus morre no domingo pela manhã, ele ressuscita, pega o cativo que estava em cativeiro, leva, apresenta diante de Deus. Mas sabe o que aconteceu com os discípulos? Todos se esconderam, ficaram escondidos para que não viesse a acontecer a mesma coisa com eles, o que aconteceu com Cristo, porque estavam com medo, porque não entenderam aquilo que estava acontecendo. Pastor, mas o que tem a ver com o que o senhor leu? Vamos entrar aqui agora. Sabe o que acontece com o ser humano? Ele é muito apressado, ansioso demais. Eu te mostrei um pouco da história, para que vocês possam entender o que aconteceu aqui. Toda a nação de Israel esperava um libertador, toda a nação de Israel esperava um salvador, mas era uma salvação do jugo que eles viviam, era uma libertação sobre o opróbrio de Roma. Então todos esperavam isso, mas quando eles pensam assim: demos com burros na água, não era ele. Não é possível, mataram Jesus. A Bíblia diz que tem 2 dos discípulos andando para Emaús, lá no caminho de Emaús estão andando, estão falando dos acontecimentos. Jesus vê eles e aperta o passo, alcança eles, e ele diz: por que estão assim arrazoando em vossos corações? Eles dizem: não sabeis das novas? Quais? Jesus, o Nazareno,
foram entregados aos principados e mataram, crucificaram ele, que é nosso libertador. E Jesus começa a dar um discurso, eles não conhecem, eles não tinham chegado ao entendimento deles ainda, aquilo que estava acontecendo. E Jesus começa a falar com eles, dizendo, fala de Abraão, fala em Moisés, fala de Davi, vem falando com eles, eles nem entenderam. E estão caminhando. Quando chega num certo determinado lugar, Jesus faz com quem vai passar adiante, eles dizem, não quer se achegar aqui com nós? E Jesus se achega com eles tiram um pão, jogam na mão de Jesus, sem saber que era Jesus. Jesus pega o pão, levanta para o alto e diz, Pai, graças te dou. Quando ele abre os olhos e diz, é ele, Jesus sumiu. Eu sabia que era ele, porque quando ele falava, meu coração ardia, mas o meu também. Mas eles não ainda tinham entendimento, eles não sabiam. Porque Jesus, disse Lucas, que ele manifesta-se só a comunhão no repartimento do pão. Quando ele ergue o pão e diz, Pai, graças te dou. Aí a comunhão. Nós fizemos domingo que passou. A Bíblia diz que os discípulos agora, eles estão trancafiados, escondidos, com medo do que poderia acontecer com eles. Aliás, eles eram seguidores de Jesus. Eles faziam milagres também, porque a Bíblia diz que Jesus disse para eles, olha, vão de 2 em 2. E quando eles foram, eles fizeram milagres, fizeram algumas proezas, eles voltaram maravilhados, dizendo para Jesus o que tinha acontecido. Então, eles eram homens que estavam falando diferente, homens que estavam se vestindo diferente, homens que estavam andando diferente, com o andar de Jesus, com o olhar de Jesus. Sério que tinha alguns, Pedrão mesmo, era um cara meio sanguíneo, tinha sangue nas veias, que quando falasse qualquer coisa, ele explodia na hora. Mas tinha aquelas pessoas que eram calmas, tinha um traidor. E Jesus não despediu ninguém. O traidor meteu a mão com ele, para pegar o pão. Ele disse, come aí. E depois disse, sai e vai fazer aquilo que está em teu coração para ser feito. A Bíblia diz que os discípulos estão escondidos, trancafiados dentro de uma casa. A Bíblia diz aqui no texto que estavam 8 estavam trancados numa casa. A Bíblia diz que eles estavam ali trancados, sem saber o que fazer. E eu quero abrir um parênteses aqui, que estava falando com os homens domingo agora que passou pela manhã. A Bíblia diz que a gente não deve se lembrar do passado, ficar preso ao passado. A Bíblia diz que quando Elias chama Eliseu, o que Eliseu faz? Eliseu queima os carros, queima os bois e dá para o povo da cidade dele ali. E segue Elias. Se não desse certo e ele olhasse para trás, não tinha nada com que trabalhar, porque aquilo que segurava, aquilo que amarrava ele queimou e distribuiu. Só que quando Cristo chama Pedro, ele guarda as redes, porque quando tudo acontece ele diz, eu vou pescar, porque a rede estava guardada. Tem muita gente que está aqui, mas está preso ao passado porque deixou algo guardado lá, e aquilo que está guardado lá atrás te prende ainda. Faz que nem Eliseu, queima tudo. Fecha o parênteses. A Bíblia diz que Pedro agora diz, eu vou pescar. Tomé diz, eu vou também. Natanael diz, estou junto. Os 2 filhos de Zebedeu dizem, estou dentro. Os outros 2 que não dão o nome dizem, eu vou também. No total, 8 vão pescar. Saíram. Essa pesca não vai dar certo, irmão. Tudo para dar errado. Pastor Elcio, mas por quê? Primeiro, Pedro, o cara negou Jesus. Quem nega Jesus pega alguma coisa? Quem nega Jesus alcança alguma coisa? Quem nega Jesus vai para onde? Aí Tomé é aquele, eu só creio se eu tocar o dedo na ferida. Irmão, quem não tem fé não vai a lugar nenhum. Quem não tem fé fica parado, estagnado no mesmo lugar. O outro, Natanael. Mas quem tem esse? Esse é aquele que chegou Filipe e disse, Natanael, achamos aquele de quem as escrituras estavam dizendo que viria. Aí Natanael disse, mas de onde vem? É numa biboca chamada Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Irmão, quem não acredita no pequeno, em nada, não alcança nada. Quem acredita que só pode conquistar aquilo que quer quando se tem, não alcança nada. Porque a gente não vive por vista, mas por fé.
Então essa pesca tem tudo para dar errado, não vai dar nada certo. Os camaradas vão pescar. Estão os 8 pescando. A noite inteira, joga a tarrafa, puxa a tarrafa, joga a rede, puxa a rede, e joga, e vai, e vem, e vai, e vem. Vou te ensinar vocês também em jogar, ensinou Tomé, ensinou Natanael, ensinou os outros 2 que não entendiam de pesca também. E está ali a noite inteira, jogando a tarrafa, e nada pegaram. Porque estavam com a mente cauterizada. Não se tinha abrido ainda para entender aquilo que Cristo tinha dito. A Bíblia diz que ele vem e passa na beira da praia. Aí ele diz: tendes alguma coisa de comer? Ele sabe que não tem, porque ele escondeu. O peixe foi ele que escondeu. Ele sabe que não tem, mas ele pergunta para iniciar o diálogo. Aí eles dizem lá: jogamos a rede a noite inteira, não pegamos nada. A Bíblia diz que ele acende um braseiro, e nesse braseiro ele coloca um pão e coloca um peixe. E eles estão lá. Ele disse: vinde para cá, chama eles. João está meio assim inquieto. Ele diz: eu já vi essa cena. É algo parecido. Pedro, parece que é ele. Pedro tem tudo para ser ele. Não, não é possível. O entendimento ainda não tinha sido aberto, por isso não reconheceram. Estão lá, e a Bíblia diz que ele grita: joguem a rede do lado direito. João fica mais encafado: não, eu já vi essa cena. Eles pegam a rede, jogam, cumprem a palavra. A Bíblia diz que eles começam a puxar. A Bíblia diz, olha o detalhe que a Bíblia diz: eles pegam peixes grandes, eles contam das 152 peixes, eles puxaram e dizem: não é possível. João vai fazer uma distância. Peraí, estamos a quase 150 metros da praia, não tem como ter peixe desse tamanho aqui. Pedro, é ele, não é possível, é ele. Aí Pedro coloca a mão na cabeça e diz: perdoa a expressão da palavra, me lasquei. Por quê? Ele viu o que tinha acontecido lá no pátio. Pedro, agora eles puxam os peixes, levam para dentro e vão chegando à beira da praia, porque não entende nada. Pedro, quando está chegando perto, ele pula na água, porque eles estão nu, pulou na água, pois sobe. E Pedro tem vergonha, porque Pedro estava acabado, ele estava destroçado, o coração quebrado, irmão. Pensa num cara quebrado, era Pedro. Quem sabe os outros não estavam nem tanto como ele estava, porque ele sabia o que tinha acontecido. Pedro sabia o que tinha acontecido. A Bíblia diz que eles chegam na praia, Jesus está com um braseiro aceso. Aí Pedro olha para o braseiro: ixi, ele vai me pegar agora, porque agora o entendimento começou a ser esclarecido. Eles começaram a ver, eles viram, agora começa a vir um entendimento. E Pedro está com medo, porque Pedro olha para o braseiro, e na vida de Pedro teve 2 braseiros. Porque Pedro, quando nega Jesus, tem um braseiro aceso e ele está encostado. Chegam as pessoas e dizem: você é um deles. Eu não. Ele está definindo, diz: mas você fala igual a ele. Não, você está enganada. Mas você tem tudo. E Pedro sai. No primeiro braseiro, quem acendeu foi o homem, mas no segundo, quem acendeu foi o Cristo. No primeiro braseiro não tinha nada a oferecer, mas no segundo tinha pão e peixe para matar e saciar a fome. No primeiro braseiro, Pedro nega Jesus, mas no segundo ele vai confessar quem é o Cristo. E Pedro está lá, Pedro chega diante dele. E aqui nós vamos aprender 3 lições rapidinho para nós encerrarmos. Primeiro, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A Bíblia diz que Moisés, sendo filho da filha de Faraó, a Bíblia diz que ele não quis o reinado. Em outras palavras, ele não quis trono, ele não quis coroa, ele não quis anel, mas indo para o deserto como que vê o invisível, ele seguiu para lá. Ele disse: fiquem com o trono, fiquem com a coroa e fiquem com o anel, eu vou para o deserto. Em outro sentido,
vou encontrar aquele que há de me levantar para tirar o povo dessa escravidão. Indo para o deserto, como quem vê o invisível. Então a Bíblia vai dizer que eles chegam ali, estão perto do Cristo. E presta atenção, às vezes a gente pensa assim, qual é o resultado de tudo isso? O resultado não é meu que alcanço. O resultado não é seu que alcança. O resultado é Ele quem dá. Por isso que não tenho que andar por vista, eu tenho que andar por fé, crendo, porque a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, e a prova daquilo que a gente não pode ver. Tá, pastor, isso eu sei que está escrito, mas o que é fé? Fé é eu entrar num quarto escuro, não ver nada e dizer: Cristo guia a minha vida, e Ele me direciona. Fé é eu entregar a minha vida sem saber o que vai acontecer. Abraão, sai da tua casa, dos teus pais, do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus disse que iria mostrar. Deus não deu nada, nenhum sinal para Deus, disse que ia mostrar. Ele sai, não vê nada, mas ele segue pela fé. Por isso ele é chamado pai da fé. Pai na fé, não é pai da fé, é pai na. Pai da é Deus, pai na é Abraão, ele é o pai na fé. Eu não preciso ver, enxergar, para que eu venha esperar acontecer algo na minha vida. Os discípulos estavam nessa condição, eles precisavam ver primeiro para acreditar. Tomé precisou ver. Os discípulos não entenderam as falas de Jesus a respeito da cruz, a respeito verdadeiramente do que ele veio fazer. Então eles precisaram ver tudo o que aconteceu primeiramente, para Jesus aparecer para eles, para que eles pela fé agora pudessem acreditar. E muitas vezes nós nos encontramos nessa condição, não cremos verdadeiramente que Cristo pode fazer ou mudar a nossa vida de verdade. Ele pode mudar, mas eu te pergunto, você está disposto a mudar? Você está disposto a aceitar as condições que Cristo vai te impor? Uma coisa é eu receber, aceitar. Outra coisa é eu seguir aquilo que Ele me ordenar. É totalmente diferente. Entregar o meu caminho é entregar sem reservas. Certa feita, uma história aqui para vocês possam entender o que é fé e não andar por vista. Nas cataratas do Niágara, um certo andador por cabo de aço, ele estica um cabo de aço junto com a sua equipe, e ele atravessa aquele cabo de aço com uma vara, e ele vai até o final e ele volta. Ele voltando, uma multidão vendo, ele pergunta: vocês acreditam que eu posso atravessar isso de novo? Eles viram e disseram: você pode atravessar, logicamente você pode. Você foi uma vez, você pode voltar de novo. Ele falou assim: eu vou voltar, mas quem se habilita aí comigo? No meio de uma multidão, só um se levanta e se entrega, sobe em suas costas e vai com ele por aquele cabo de aço, vai e volta. Eu te pergunto, quem é você no meio da multidão? É uns que acreditam que pode ir porque foi uma vez? Ou você é um que acredita e entrega sabendo quem vai te conduzir? Quem somos nós no meio da multidão? Então o resultado, quem dá não é você. O resultado quem dá não sou eu. O resultado da nossa vida quem dá é Ele. É por isso que não é por vista, é por fé. E a gente vai em Hebreus 11, nós vamos ver ali, somos rodeados, 10 e 11, por uma tão grande nuvem de testemunho, que às vezes as pessoas explicam esse versículo totalmente errado. É um sentido certo, é um princípio até certo, que a gente está cercado, pessoas estão nos analisando, nos vendo, a gente tem que dar bom testemunho, mas a Bíblia não quer dizer isso. O que a Bíblia diz, que quer dizer que nós temos muitas pessoas que pela fé venceram, que pela fé conquistaram, que pela fé obteram, mostram para nós, mas nós às vezes queremos ver para acreditar. Acredite, sem ver, tenha fé. Fé é eu olhar naquela parede e saber que aquilo que eu quero, que vai glorificar Deus, está do outro lado. Eu vejo pela fé, eu consigo ver pela fé. Isso é fé. Eu não preciso fazer um buraco para ver que está lá.
Então eles chegam ali, estão com Cristo assentado ali. Agora eles estão não mais vendo para quê, agora eles estão pela fé sabendo quem é o Cristo. O entendimento foi esclarecido, foi aberto. Quando Cristo está na praia, como eu disse, tem um braseiro acesa. Toda essa história que foi contada aqui, Pedro não queria ter algum discípulo, Pedro queria catar Pedrão. Aliás, Jesus queria catar o Pedrão. É com ele que ele quer ter um negócio. É Pedro quem eu quero catar, é ele. Eu quero pegar ele. É ele quem falou que iria comigo. É ele quem falou que estava junto. É ele quem falou que morria ali. Eu quero pegar ele. É Pedro que eu quero pegar. E Pedro está ali. Pedro agora vai confessar quem é Cristo. Ali no braseiro estão os discípulos, 8 deles, com Cristo. Mas Jesus está ali sentado, oferecendo pão e peixe para eles. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Jesus está com pão e peixe para eles. Tem muita gente que está comendo engodo do Satanás na internet, lanchinho, e Deus diz: procura a comida aqui. Não é lanche de internet que vai sustentar a tua vida. Não é lanche de internet que vai te colocar para cima. Cavuca aqui dentro, come aqui dentro, que você vai ter alimento sólido. Deus não quer te dar lanchinho através da internet. Deus não quer te dar feijãozinho com arroz, por mais que seja bom, com ovinho frito, mas Deus não quer dar. Deus quer dar mocotó, feijoada, para que você tenha substância. E sabe como que é? É cavucando. Ninguém coloca mocotó na sua boca, ninguém coloca feijoada na sua boca. Quando você vai comer um mocotó e vai comer uma feijoada, você mete o garfão e traz na boca. Então, se você quer ser alimentado, vai buscar aqui dentro. Não fica buscando na internet. A internet vai confundir a tua mente. Se você não tem mente, coração, carga para aguentar o que estão falando aí fora, foge de lá, vai buscar aqui dentro. Aqui tem pastores que podem te instruir, te ensinar, dialogar e até debater com você. Vamos ver o que é certo, vamos ver o que é errado. Sabe uma pergunta que fizeram para mim? Hoje é quinta. Ontem, chegaram em mim, eu trabalho com alguns irmãos ali, fizeram a seguinte pergunta para mim. Fiz quase que eu baseei minha mensagem no que eles perguntaram. Lá eles me chamam de Elção, me chamam de Careca, me chamam de Seu Elcio, me chamam de Negão, Nego Drama, como se eu fosse alguma coisa. Né? Somos filhos de Deus. A pergunta que me fizeram foi a seguinte: Elcião, você é pastor? Me responde uma pergunta. Não, irmão, não é porque eu sou pastor que eu sei de todas as respostas. Jesus é 100% Deus, correto? Correto. 100% homem, correto. Jesus teve vontade? Sim. Teve desejos? Sim. Você acha que Jesus se atraiu por alguma mulher? A sinuca de bico, irmão. Irmão, eu não sou dono da verdade. Porém, como a gente já viu algumas coisas, já estudou sobre algumas coisas, viu homens dizendo sobre algumas coisas, tem vertente para sim, tem vertente para não. Qual que é o certo? Aí você escuta as duas e você faz a sua decisão, e como eu disse, vai buscar aqui dentro. A Bíblia diz que ele veio 100% homem. Porém, ele não teve o pecado. Foi gerado 100% pelo Espírito Santo de Deus. Então ele é santo. Ele não conheceu o pecado. Agora, falar de desejos, de vontades. Ter desejo é uma coisa, consumir o desejo é outra. Ter vontade é uma coisa, consumir aquela vontade que você teve é totalmente outra. Então você tem que saber separar. Pastor, mas a resposta? Busca aqui, ó. Não leia a Bíblia para confirmar um pensamento seu. Leia a Bíblia para que ela te faça pensar. Entendeu? Não leia a Bíblia para te confirmar um pensamento. Leia para que ela te faça pensar. Muitos leem a Bíblia para confirmar o que pensa, o que imagina, para concordar, ela concorda com aquele pensamento. Não, irmão, se você lê a Bíblia para confirmar aquilo que você pensa, aquilo que você acha, você está totalmente errado. A partir do momento que você lê a Bíblia, eu vou ler, vou ver o que a Bíblia diz, e te fazer pensar, você vai ver a diferença. Eu não entendo nada. Assim que é bom. Você não entende, mas vai te fazer pensar. Você vai pensar para poder entender.
Então vamos voltar aqui. Aí Jesus vai ter com Pedro. Você não era o cara que falou que ia onde eu ia? Você não era o cara, sabe por que você falou isso? Porque você estava na vista. Por vista. Vocês pensavam outra coisa. Tudo que eu disse não era da forma que vocês pensavam. Não era do jeito que vocês queriam. Não era confirmando o pensamento e ideologia de vocês. A minha libertação, a minha liberdade é totalmente contrária daquilo que vocês pensavam. Isso eu estou fazendo uma analogia para que vocês possam entender, tá? Não foi isso que ele disse. Aí Pedro, agora por fé, na vista, por vista, Pedro diz: eu vou, estou junto, misturado. Se o Senhor for, eu vou junto, não tem para onde correr. Aí Jesus está sentado, vira e olha para Pedro: Pedro, na frente do braseiro, tu me amas? Aí Pedro: Senhor, eu te amo. Há um silêncio e Jesus volta para ele: Pedro, tu me amas? Aí Pedro já: te amo, Senhor, claro que eu te amo. Aí, aquele silêncio novamente, Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fica com o negócio na mente. Agora ele vai responder certo: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus vê a sinceridade que agora não é mais por vista. Jesus sabe que agora ele depende dele verdadeiramente. Pedro, agora sim você está preparado. Então apacenta minhas ovelhas. Antes você não estava preparado, agora você está. Tem muita gente ainda que precisa se preparar. Você pensa que está preparado, mas não está. Ainda te falta alguma coisa. Te falta alguma coisa. Vamos encerrar aqui. Terceiro, Jesus, ele não acende o fogo sem propósito. Todo fogo aceso por Jesus tem um propósito definido por ele. Irmãos, eu vim para a igreja em 97, dia 3 de janeiro de 97, uma sexta-feira à tarde, no templo lá embaixo. Estou aqui até hoje. Andei muitas vezes por aí, no começo do evangelho, andei bastante, eu e minha esposa, com mais alguns amigos. Eu gosto de dizer que eu nasci no fogo, irmão. Quero viver no fogo, e quero morrer no fogo. Sou pentecostal até o tutano, eu sou pentecostal. Mas não pentecostal, pastor, vai pular, vai isso, vai aquilo. Não é. O pentecostal não se resume nisso. Não é isso, não é pentecostal. Você pensa que o pentecostal, isso está no pacote. Nós somos emotivos. O pentecostal, ele é emotivo. Por isso nós somos feitos de barro. Se nós não fôssemos emotivos, nós seríamos de quê? Ferro. Por isso nós somos de barro. Por isso a gente se emociona. Quando a gente sabe aquele negócio, a gente se emociona. Nós somos emotivos, nós temos que se emocionar mesmo. Se emocionar, sentir um arrepio, às vezes dar um pulinho, dar uma corridinha, fazer um aviãozinho. Por quê? A emoção. Só que o fogo não me alimenta. O que me alimenta é o que é feito no fogo. Jesus não deu brasa para Pedrão comer. Jesus deu pão e peixe que foi cozido pela brasa para eles comer. Se você pensa que o fogo vai te fazer, vai te alimentar, você está muito enganado. O fogo não alimenta ninguém. O que alimenta é o que é feito pelo fogo. Elias foge, está debaixo do pé de zimbro, deseja a morte, não sou melhor do que meus pais, vai dormir, esperando a morte. O anjo vem, traz pão e água, pão cozido na brasa. Aí ele dorme, come, dorme. O anjo vem novamente com pão cozido aonde? Na brasa e com a botija de água. Só que o fogo tem um propósito na vida do ser humano. Elias, qual que é o propósito? Come a brasa, foi isso, né? Come o pão cozido na brasa, bebe água da botija. Agora vem o propósito do fogo, porque muito grande é a tua caminhada. A tua caminhada ainda vai longe.
a tua caminhada é muito comprida ainda, não vai terminar aqui não. Não se alimente do fogo, o fogo não te alimenta, o fogo te faz andar, mas o que te alimenta é o que foi cozido pelo fogo. E tem muita gente comendo fogo estranho por aí. Nadab e Abiú apresenta fogo estranho que vai ser consumido por ele. Pão cozido na brasa. O fogo te faz andar, mas depois que você se alimentar daquilo que o fogo assou e você ingeriu, aí sim. Por isso ser pentecostal não é fazer qualquer coisa. Somos emotivos, mas eu quero é pular, eu quero é rodar, como eu disse, isso vem no pacote. Não é isso que te faz crente, não é isso que te faz santo, não é isso que te faz homem ou mulher de Deus. O que te faz homem e mulher de Deus é quando eu me alimento da palavra que me traz fogo no coração e eu prossigo para andar. Esse é o pão da vida que desceu do céu, alimenta a minha alma, alimenta o meu espírito. Eu vejo que tem fogo e esse fogo me faz andar. Jeremias no capítulo 21 disse: Senhor, eu prego, eu anuncio, eu falo da sua palavra, ninguém se converte, ninguém aceita Jesus. Em outras palavras, ninguém faz aquilo que o Senhor falou para eu fazer. Senhor, não vou pregar mais, eu vou desistir, eu não quero saber mais. O Senhor me iludiu, e iludido eu estou. Eu prego e ninguém se converte, eu prego e ninguém quer saber de nada. Eu sou tirado pelas ruas. Mas por que você não para? Eu não consigo, porque quando eu penso em parar, a sua palavra é como fogo que está impregnada nos meus ossos. A sua palavra é como fogo que enxerta o meu coração. Não tem como parar. O fogo da palavra está em mim, que faz eu caminhar, e ao mesmo tempo ela me alimenta, que me faz andar e fazer a sua vontade. Encerro dizendo: como é que você está? A sua visão é quando Jesus estava andando junto com os discípulos? Ou a sua visão é depois que Jesus morreu e apareceu aos discípulos? Pastor, não entendi. Você está andando por vista ou você está andando por fé? Por vista ou por fé? Eles pensavam, e às vezes a gente tem isso na nossa mente, né? Eu vou para Jesus e tem um monte de pensamento do que vai acontecer. Aí quando você vê a realidade, você vê que não é nada daquilo que você pensava. Aí não está ali cessar daqui, e para cair é 2 palitos. Vai que vai gostoso, como tivesse descendo pelo escorregador. Então ande com Jesus, porque Jesus já morreu, já ressuscitou. E eu não quero andar com morto, porque morto ele não está. Eu ando com vivo, que é a minha esperança viva, que me faz andar através dessa palavra. Amém? Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Coloque de pé, igreja, por gentileza. Palavra reflexiva, onde nós temos que estar refletindo constantemente. Se todos esses homens que andaram com Jesus durante 3 anos, quando acontece de Jesus passar pelo processo da cruz, parece que eles esqueceram de tudo que eles tinham ouvido da própria boca do Senhor Jesus. Muitas vezes na ministração que nós vimos hoje, coisas assim estão acontecendo na nossa vida. Enquanto nós estamos vivendo a naturalidade da vida, nós vamos empurrando com a barriga dia após dia. Quando vem qualquer tipo de desalicerce que nos faz repensar, nós precisamos lembrar que é pela fé e não é por vista. É acreditar naquele que prometeu sobre as nossas vidas, que ele sempre tem a resposta lá na frente. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Nós vamos encerrar, temos a cantina hoje. Quinta-feira que vem nós continuaremos a Quinta da Resposta. Como eu tenho dito para vocês, nós paramos de colocar aqui no telão, para que você possa ir lá na internet e clicar lá e poder compartilhar com alguém o próximo trabalho da próxima quinta-feira, tá bom?
Deus seja louvado pela vida do pastor Elcio, por essa palavra reflexiva. Pai, obrigado, Senhor, por esta noite na tua casa, por o Senhor nos despertarmos mais uma vez, que assim como aconteceu com os discípulos, o Senhor nos ensina hoje pela tua palavra que devemos estar atentos para não andarmos por vista, mas pela fé. Te agradecemos pela instrução da tua palavra. Leva este povo de volta para a sua casa, abençoados, curados, libertos e ansiosos de cada vez te conhecer melhor. Pai, que o nome de Jesus estabeleça sobre a vida dos teus filhos a tua tão grande salvação. Que o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus e a salvação que está em Cristo Jesus seja com todos nós, hoje e para sempre. E todos digam: e se Deus é por nós. Domingo da família, 18h30, nós estamos de volta no culto para a glória de Deus. Deus abençoe abundantemente. Vai na paz do Senhor, está encerrado. Se puder, passa na cantina e ajuda a obra de Deus. Amém?